Bom dia! Hoje é quarta-feira, 4 de março e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Guarujá decreta estado de calamidade em virtude das fortes chuvas que atingiram toda a Baixada Santista. Na cidade, 15 pessoas ainda estão desaparecidas. Nós temos uma operação montada onde nós temos um bombeiro que fica de olho exatamente em sinais de desabamento. Bombeiros que morreram tentando salvar mãe e filha são homenageados por Corporação Baiana. Apresentar! Arma! Em Santos, os trabalhos também não param em busca de sobreviventes nos morros que desabaram. Acabou tudo, a do vizinho, a do outro, tá tudo acabado. Todo mundo perdeu tudo, tá todo mundo sem teto, todo mundo desabrigado. Em São Vicente, corpo de idoso soterrado é encontrado e governador desce a serra para anunciar medidas para famílias desabrigadas. O governo do estado participa com 50% do valor, as prefeituras que têm destinação de recursos com outros 50%. Na estreia da Copa Libertadores da América, Santos vence de virada em solo argentino. O Bom Dia Cidades já começou. E participam do Bom Dia Cidades desta quarta-feira Liliane Claro de Rezende, coordenadora do programa Justiça Restaurativa em Santos. Liliane, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Muito obrigada. Muito obrigada também, Nathalie, pelo convite, pelo apoio à nossa política pública de justiça restaurativa e também quero agradecer a todos os ouvintes hoje aqui. E de cultura de paz, sem dúvida nenhuma. E também Bruno Reis, psiquiatra. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Muito bom dia. Prazer estar aqui. Obrigado. Bom dia a todos. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal. Aliás, a partir de hoje, nós estamos ao vivo também no Facebook. Então, você está saindo de casa, não consegue acompanhar o Bom Dia Cidades da nossa Santa Cecília TV? É só entrar no Facebook, Santa Portal, ficar com a gente até as 9 horas da manhã, que a gente tem transmissão simultânea ao vivo também pela nossa fanpage no Facebook. O nosso Instagram é o @santaportal e tem também o nosso Twitter, que é o @santaportal1. E tá pensando que acabou? A gente tem uma linha direta com você. É o nosso WhatsApp, 13 98822 8219. Você pode participar do nosso programa até as 9 horas da manhã, pode mandar sua bronca, sua sugestão de pauta, recado aqui pra gente, um vídeo, o que você quiser, basta interagir aqui conosco. Vamos começar nosso giro de notícias? 19 mortos e até agora 29 desaparecidos. Esses são os números oficiais da tragédia provocada pelo desastre natural que atingiu a Baixada Santista. O Guarujá foi a cidade mais atingida e onde foi registrado o maior número de mortes. Como descrever um cenário como esse? Estamos no Morro do Macaco Molhado, em Guarujá. Toda essa área desbarrancou, atingindo várias casas e fazendo vítimas. A tragédia aconteceu na madrugada desta terça-feira. Os deslizamentos de terra ocorreram por causa do temporal que caiu sobre toda a região. Guarujá foi a cidade que mais sofreu. Os bombeiros trabalham incansavelmente desde as primeiras horas da ocorrência. Cães farejadores ajudam no trabalho de resgate de vítimas soterradas. Por segurança, a área tem acesso restrito. Pessoal, vamos descer que está perigoso. Agora a gente está no Nós tivemos um pequeno probleminha técnico. Daqui a pouco a gente volta, reexibe essa reportagem na íntegra de uma verdadeira tragédia e que eu quero aqui fazer uma observação. Não foi a primeira vez que acordamos, choramos e lamentamos pela morte do outro, pelos sonhos soterrados, pela vida interrompida. Na nossa região, foi a terceira vez que a natureza deu os seus alertas. Se ela pudesse falar, ela já teria dito: seu homem, aqui não se constrói casa. No máximo,
O que se constrói em encostas, em lugares onde há natureza, são ninhos para os animais. Em 1928, Santos chorou a vida de 81 pessoas que morreram depois de um deslizamento parcial no morro Monte Serrat. Em 1956, um pouco mais de 20 anos depois, mais uma tragédia. Houve um deslocamento parcial de terras em 4 morros da cidade. Novo choro, novo lamento, nova sensação de impotência. 2020, 3 de março. A Baixada amanheceu e acordou perplexa. Até o momento, são 19 mortes. São 29 desaparecidos. 19 pessoas que perderam a vida, que perderam os sonhos, filhos que ficaram sem pais e sem mães, crianças com o futuro inteiro pela frente que foi perdido. Quase 100 anos de alerta. De 1928, quando aconteceu o primeiro desastre, a 2020, ontem, a natureza vem dando alerta. E a pergunta que fica é: quem é que não aprendeu ao longo de quase um centenário? Não dá para culpar 1, 2 ou 3 administrações. Passou da hora dos nossos governantes, e eu não falo governante só em nível municipal, porque o problema de habitações subhumanas, o problema de déficit habitacional, não é aqui só da nossa região. Antes fosse, seria bem mais fácil de resolver. Os municípios sozinhos não têm força e nem fôlego para resolver esse problema. É preciso que haja uma conversa franca, um diálogo aberto entre governos federal, estadual e municipal. Chega de tanto blá, blá, blá. Enquanto não acontecer das autoridades que nós elegemos nas urnas sentarem e, de fato, discutirem um plano nacional, depois com recorte estadual e depois com recorte municipal de habitação digna, a gente vai continuar chorando pela morte de inocentes. Foi a terceira vez. E, de verdade, eu espero que essas 19 mortes, até o momento, não tenham sido em vão. Nós temos aqui na nossa região um conselho, que é o CONDESB, que pode e deve se reunir de verdade, encontrar soluções, reunir forças para cobrar em nível estadual e para chegar ao governo federal. Só assim a gente vai ter dado, de fato, um passo verdadeiro, um passo prático para daqui 10, 15, 20 anos a gente não mais chorar e sim celebrar a vida. Porque o que aconteceu ontem e que a gente vai acompanhar ainda por muito tempo não dói só naqueles que perderam as suas famílias. Dói em cada um de nós que está acompanhando momento a momento dessa tragédia. E nessa tragédia, todo o amor e solidariedade tem falado mais alto desde os primeiros instantes. Comunidades inteiras mobilizadas junto a homens incansáveis do Corpo de Bombeiros na busca por sobreviventes. Entre as vítimas estão 2 desses anjos da guarda. Cabo Rogério de Moraes estava há 20 anos na instituição. Era do Guarujá, morava na cidade. Deixa mulher, 3 filhos. Maciel Batalha tinha 46 anos e se casou no ano passado. Tinha uma filha de 15 anos. Os 2 perderam a vida tentando resgatar mãe e filha, que tinham sido soterradas no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá. Na Bahia, o Corpo de Bombeiros prestou uma homenagem emocionante a esses 2 heróis da nossa região. Bombeiros Militar do Estado da Bahia resolve homenagear o Cabo Maciel de Souza Batalha e o Cabo Rogério Moraes Santos, ambos pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo e que faleceram no cumprimento da missão. Em homenagem aos colegas, a apresentar arma! Descansar!
unânime! E o repórter Fabiano Rome está ao vivo no Guarujá para atualizar as informações da situação na cidade, que foi a mais atingida por este desastre natural. Fabiano, bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Primeiro, gostaria de falar que é difícil não se emocionar com uma imagem como essa, né? Com uma homenagem como essa. Realmente, dois heróis que deram a vida no cumprimento da missão, na busca de salvar outras vidas. Infelizmente, eles não conseguiram. Bom, as informações aqui do Guarujá, Nathalie, olha, amanheceu chovendo. Nesse momento, um sol tímido começa a brilhar, o que traz um fio de esperança aqui para os bombeiros, para o trabalho dos bombeiros, que continua incansável, porque ainda tem gente desaparecida. O solo ainda está muito encharcado, então há riscos de novos desabamentos, mas com esse solzinho querendo brilhar, a esperança fica maior que a terra seque e facilite aí o trabalho dos bombeiros. Guarujá, como você disse, Nathalie, foi a cidade que mais sofreu. Tem um número atualizado aqui, olha, 15 mortes e ainda tem 22 desaparecidos. São quase 200 desabrigados. Como eu disse, as buscas dos bombeiros continuam, retomaram hoje logo cedo, e os bombeiros devem receber um reforço de mais de 100 homens que vêm aí de São Paulo, bombeiros especializados, para ajudar nesse trabalho de resgate das pessoas que ainda estão desaparecidas. Há também a expectativa que venham aqui para o Guarujá cães farejadores que atuaram na tragédia de Brumadinho, e isso facilitaria muito o trabalho dos bombeiros para resgatar essas pessoas. Nathalie, daqui a pouco eu volto com mais informações para você. Então a gente tem uma expectativa boa, né? Diante de toda essa tragédia, a gente tem uma expectativa boa que realmente esses corpos sejam encontrados o mais rápido possível, que essa terra seque e que não haja mais aí deslizamentos. E como você disse aí no seu editorial, Nathalie, é isso mesmo, né? No morro era lugar só de passarinho, de bicho silvestre. Nathalie. Obrigada, Fabiano. E em São Vicente, a prefeitura decretou o estado de calamidade. Pelo menos 3 pessoas morreram. A Defesa Civil registrou deslizamentos nos morros do Barbosa, Ilha Porchá e Parque Prainha. Um casal que estava saindo de casa foi arrastado pela chuva. Apenas o homem já foi encontrado. As equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam durante todo o dia nas buscas do casal de idosos no Parque Prainha. Veja imagens no momento do deslizamento. Meu Deus! No Morro do Voturuá, à tarde, mais terra caindo. Agora, acabou de desmoronar um morro lá em cima, ó. Olha lá caindo, ó. Diversas ruas ficaram alagadas. Mais registros impressionantes. Reparem na quantidade de lixo. O motorista do carro percorre uma quadra inteira registrando inúmeros sacos. Eu disse há pouco da responsabilidade do poder público para evitar novas tragédias. Mas não só o poder público tem responsabilidade. Todo cidadão civil também tem responsabilidade. Quando a água baixou na nossa região, especialmente nas 3 cidades mais atingidas, Santos, São Vicente e Guarujá, o que se viu foi o que nós mostramos na reportagem. Um mundo de lixo. Um mundo de sacos de lixo espalhados pelas ruas. Na semana passada, nós tivemos aqui uma entrevista ao vivo com o Fabiano, que também falava deste problema, desta situação de lixo jogado no lugar errado. Essa, sim, é uma responsabilidade do cidadão civil. Esse, sim, é um dever de cada um de nós. Se cada um de nós jogarmos o lixo onde ele deveria ser jogado, nas próximas chuvas fortes, certamente a situação pode ser um pouco melhor. E em Santos, a equipe dos bombeiros, Defesa Civil e funcionários da Prefeitura estão mobilizadas para atender as ocorrências. Lama e pedras deslizaram morro abaixo em vários pontos no Tetel, na Caneleira. Muitas casas foram atingidas. A de Daniela escapou por pouco.
mas a dos fundos foi destruída. Só não aconteceu o pior porque ela agiu rápido. Acabou tudo, a do vizinho, a do outro, tá tudo acabado. Todo mundo perdeu tudo, tá todo mundo sem teto, todo mundo desabrigado. Foi um desespero enorme, os morros desabou. Não tenho nem o que falar, era cada estrondo na madrugada e as pessoas correndo, descendo o morro, para não morrer mais ninguém, como tem a moça lá que tá morta ainda desde ontem, outro rapaz tá soterrado, não consegue tirar porque tá desabando tudo. Você que salvou o pai do seu filho, é isso? Eu não sei te falar se eu salvei, o que eu fiz. Eu sei que eu consegui tirar ele com a ajuda dos moradores, eu gritei e graças a Deus ele tá bem. Meu filho também, o que importa é a vida da gente, né? Por causa da chuva persistente e do risco de novos deslizamentos, os bombeiros tiveram que suspender as buscas aqui no Tetel. Há 2 corpos, o de uma mulher, segundo os moradores ela tem 42 anos, que morava aqui nessa casa, soterrada, e de um homem que também foi soterrado um pouquinho depois daqui. É a segunda vez. A primeira vez foi há uns 18 anos atrás. Esse mesmo acontecimento aterrou 2 crianças, 2 meninas gêmeas. Mas nós conseguimos resgatar. Dessa vez, infelizmente, foi fatal, né? Foram 2 vítimas. Uma moça de 42, 43 anos e um rapaz que é motoboy, eu não sei a idade dele. E os 2 ainda estão debaixo do aterro. Essa pode-se dizer que é uma tragédia anunciada pelas condições da encosta? Sim, com certeza. Não era para ter acontecido isso, né? Se nós tivéssemos o amparo da prefeitura, né? Porque a gente avisa, a área onde não pode ser construída, o pessoal está construindo. Mas a gente denuncia e eles não tomam providência. Pedras atingiram o quarto da casa deste balconista, que mora aqui com os 2 filhos. A sorte é que não tinha ninguém na hora do deslizamento. Já tinha caído umas 4 pedras, só que eram as menores. Aí essa última foi o que afetou mais, que derrubou a parede do quarto e trincou o quarto todo. Mas pelo menos, graças a Deus, não estava nem eu nem meus filhos em casa, né? Porque se fosse à noite, a gente estivesse dormindo, a gente ia desmoronado embaixo também. Quando a chuva diminuiu, os bombeiros retomaram as buscas nos escombros. Um trabalho delicado que contou com a ajuda de moradores. Imagens gravadas com o celular registraram deslizamentos em várias encostas de Santos, como no Morro do Pacheco e São Bento. Moradores também ajudaram na remoção dos escombros. Canais transbordaram. Nesta rua do bairro da Encruzilhada, a cratera engoliu o carro. Do alto, dá para ter uma ideia do caos na entrada da cidade. Os acessos ficaram debaixo d'água. Faltam palavras toda vez que a gente revê as imagens dessa tragédia. No Morro do Pacheco também foi confirmado ontem à noite o encontro de mais um corpo, mais uma vítima. E além dos bombeiros Rogério de Moraes e Maciel Batalha, outras vítimas já foram identificadas. São elas: Moisés Elias Neto, de 86 anos, e enquanto eu falo, eu vou pedir para a nossa produção, já está na tela, já está no ar, colocar imagens dessa tragédia que assolou a Baixada Santista na madrugada de antes de ontem e ontem quase o dia todo. Tem também o Alifer Adailton Graneiro da Silva, de 6 anos, a Alana Graneiro de Oliveira, de 3 anos, Edivaldo José Deolino, de 43 anos, Elisandra de Souza Santana Cândido, de 28 anos, Esther Gabriele Souza da Silva, de 11 anos, Jennifer Maria de Souza Nunes, de 29 anos, Kátia de Oliveira Paulo, de 37 anos, Laudemir Silas Tibúcio, de 60 anos, e Samuel Alves dos Santos, de 32 anos. Ao longo de todo o dia, as novas vítimas que forem sendo resgatadas também vão estar sendo identificadas. Os corpos estão sendo levados para Ozan de Praia Grande e para Ozan do Guarujá. E durante todo o nosso dia, assim como ontem, a gente vai seguir nessa cobertura, vai trazer informações para vocês no nosso portal, que também está fazendo uma cobertura em tempo real desde ontem, nas primeiras horas dessa tragédia. Toda a nossa solidariedade às famílias das vítimas dessa tragédia. E a situação é tão crítica que o governador de São Paulo, João Dória, esteve na Baixada Santista e sobrevoou os principais pontos atingidos pela chuva. Em entrevista coletiva, explicou o que será feito em relação às famílias desabrigadas e como os governos estadual e municipal irão atuar diante dos estragos.
Já no início da reunião com a imprensa, realizada na Prefeitura de Santos, João Dória ressaltou que os desabrigados terão total atenção e receberão por tempo indeterminado o benefício chamado aluguel social. O governo do estado participa com 50% do valor, as prefeituras que têm destinação de recursos com outros 50%, para tantos quantos forem necessários para terem acolhimento e abrigo enquanto recuperam as suas casas ou terão um outro destino. Muitas dessas casas são irrecuperáveis ou não são recomendáveis que sejam reocupadas. Antes de conceder a entrevista coletiva, o governador sobrevoou as cidades da Baixada Santista e só então veio aqui para a prefeitura. Segundo ele, o que preocupa é que a previsão até quinta-feira é de mais chuva e, consequentemente, novos desabamentos podem ocorrer. Teremos ainda chuvas até quinta-feira, de acordo com a meteorologia, e o risco de novos desabamentos existe. Então as pessoas têm que aceitar a orientação da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e saírem imediatamente das suas casas para, ou se tiverem outra residência, outro ponto provisoriamente, se não aos abrigos fornecidos pelas prefeituras municipais. O Morro do Macaco Molhado, em Guarujá, foi um dos mais prejudicados. E foi lá onde o governador permaneceu a maior parte do tempo durante seu voo de helicóptero, avaliando de cima os estragos. Ele anunciou medidas que estão sendo tomadas para evitar novos desabamentos e mortes. Aqui é a retirada gradual das pessoas que estão nas encostas, medidas preventivas e orientativas por parte da Defesa Civil, das guardas municipais, da Polícia Militar e dos bombeiros. E em outras áreas, que não é o caso específico aqui da Baixada, são os piscinões, que é uma obra estruturante, mas isso não é o tema específico aqui da Baixada. Na oportunidade, o comandante da Polícia Militar, Coronel Rogério Silva Pedro, falou sobre um assalto na Alemoa, em Santos, durante a enchente. Senhor, eu estou aqui na enchente, na subida do viaduto, do novo viaduto, sentido Santos. Isso, tá tudo parado. De meter uma 9mm na minha cara. Os caras estão a pé roubando. Bati o carro, mas falaram que ia matar, passei a sair do cartão, passei tudo, levaram tudo. 4 moleques armados. E também o que está sendo feito para que outros crimes não aconteçam caso volte a chover e os alagamentos deixem as ruas intransitáveis. Estamos com o Batalhão de Ações Especiais de Polícia já reforçando as áreas em que pode haver alagamento. Temos pontos de estacionamento tanto no Batalhão de São Vicente quanto Santos e Guarujá, inclusive com botes do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia pronto para atuação caso o nível de água fique muito alto. Nós temos um caso confirmado de roubo em Alemoa, apenas um caso. Ocorreram alguns casos de moradores colocarem lixeiras, objetos nas ruas, isso foi confundido com asfalto, as pessoas colocaram esses objetos para evitar que os carros fizessem marola jogando água em suas casas. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, garantiu que o município tem investido em moradias populares para tirar famílias de áreas de risco. Estamos construindo o Conjunto Santos R, lá no Morro da Nova Sintra, investimento do governo do estado de CDHU, que é o primeiro conjunto feito para as famílias em área de risco nos Morros de Santos. Primeiro empreendimento que está sendo feito destinado a essas famílias, inclusive, que foram vitimizadas. Então nós temos vários projetos em curso e obviamente que mais investimentos, mais projetos e mais recursos são bem-vindos e necessários. Muito necessários. E durante a entrevista, um representante da Sabesp informou que foram danificados 4 importantes motores da empresa, o que causou problemas de abastecimento de água na cidade. Garantiu que até amanhã desta quarta-feira o abastecimento vai ser normalizado. Então você que é do Guarujá está nessas regiões que está sem água, se não voltar essa água, se não tiver voltado, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Vou pedir para a nossa produção colocar o nosso número aí na tela, é o 988-288219, e para você saber onde fazer doações para as vítimas, acesse o santaportal.com.br. E confira agora como fica o tempo ao longo de toda essa quarta-feira. Em Santos, o dia amanhece com sol entre nuvens, mas há chances de chover a partir da tarde. A máxima será de 29 e a mínima de 24 graus. O mesmo cenário acontece em Guarujá, onde faz sol pela manhã, mas pode chover à tarde e à noite.
As temperaturas giram entre 24 e 29 graus. Em Cubatão, a quarta-feira será parcialmente nublada e há 30% de chances de chover, máxima de 28 e mínima de 24 graus. Em São Vicente, as temperaturas ficam entre 24 e 28 graus e pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia. Não se deixe enganar pelo sol de manhã em Praia Grande, pois a previsão é de chuva a partir da tarde, mínima de 24 e máxima de 28 graus. Assim como as demais cidades da Baixada Santista, em Mongaguá o sol aparece pela manhã, mas pode chover durante o dia. As temperaturas ficam entre 24 e 28 graus. E agora informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 6 embarcações. O tempo de espera do lado de Santos e do lado do Guarujá é de 15 minutos, está bastante tranquilo aí para quem precisa ou ir para o Guarujá ou vir para Santos. Deu uma travadinha aqui, vamos lá. São 562 veículos, a gente teve um probleminha técnico, mas para quem está indo para Santos ou para o Guarujá, a boa notícia é que a travessia está bastante tranquila. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento na chegada a São Paulo pela via Anchieta do quilômetro 13 ao 10 e pela Imigrantes do quilômetro 16 ao 14 por causa do excesso de veículos. O tráfego também está lento na rodovia Cônego Domênico Rangoni, no Guarujá, do quilômetro 262 ao 267, por causa do excesso de veículos no acesso ao Ecopátio. E atenção, a Serra Norte da via Anchieta continua bloqueada no sentido São Paulo por conta da queda de barreira na altura do quilômetro 45. Por isso, a subida acontece apenas pela rodovia dos Imigrantes, que tem tráfego normal por enquanto. O tempo está bom e a visibilidade é boa. E a operação, neste momento, é de 5x3. E a nova coordenadoria do Núcleo de Jovens da Associação Comercial de Santos tomou posse e homenageou as vítimas da tragédia que atingiu a Baixada Santista. Da cerimônia, 1 minuto de silêncio para as vítimas da chuva na região. Em seguida, Guilherme Aparício foi empossado coordenador eleito da Associação Comercial Jovem e ficará no cargo durante 2 anos. Ele assume o posto, até então ocupado, por Marcelo Teixeira Filho, que foi homenageado. Expectativa de bons trabalhos, né, de conseguir trazer o empreendedorismo e a formação de novas lideranças para grandes jovens da cidade e também formar novos líderes na nossa região, né, que Santos é um grande formador de líderes no país, né, no estado de São Paulo e no país até. Eu fico muito feliz porque foi um desafio muito grande quando eu entrei na Associação Comercial de Santos, Núcleo Jovem, um núcleo muito importante para o desenvolvimento regional da nossa cidade e da nossa região metropolitana. Acredito que com todos os nossos desafios e todas as metas que conseguimos atingir, a gente conseguiu não só fomentar o empreendedorismo, mas consequentemente a todos esses resultados da nossa gestão, gerar empregos, rendas para todas as nossas cidades. E esta é a nova equipe de gestão que assinou o compromisso de fomentar o empreendedorismo entre os jovens da região. A expectativa é das maiores possíveis, né? Muito legal, a gente já integrava o grupo anterior, vem trabalhando firme, vem aprendendo. E a expectativa é que o processo aqui dentro continue, que a gente se fortaleça internamente, possa fazer um trabalho incrível de fortalecimento do empreendedorismo na região, porque é realmente o que transforma, né? A educação. Cada integrante do núcleo, ele trabalha numa área diferente, nós temos porto, nós temos tecnologia, construção e são pessoas que somam muito, têm espírito de equipe, liderança e a minha expectativa é impactar muitos jovens na região. Autoridades participaram da cerimônia de posse. É promover o desenvolvimento e olhar para as pessoas da nossa terra, não só da nossa cidade de Santos, como da nossa região. Eu confio muito na juventude e é por isso que eu estou aqui prestigiando esse evento. Elias Júnior, que fundou a Associação Comercial de Santos Jovem há 12 anos, fez questão de participar deste novo momento do núcleo. Uma iniciativa que nasceu há 12 anos atrás, hoje sendo desenvolvida por grandes jovens líderes, Marcelo Teixeira Filho, que desenvolveu um importante trabalho e que hoje já dá um passo importante indo para a diretoria da Associação Comercial, e o Guilherme, que também é um jovem empreendedor, que tem uma atuação importante numa grande companhia na cidade, juntos dando uma contribuição para os demais jovens aqui da cidade e da região, motivo de alegria. E atenção, a Semana do Jovem Empreendedor vai acontecer de 20 a 27 de março.
Nós vamos divulgar o material através das redes sociais da Associação Comercial de Santos, Núcleo Jovem, que é o @ACSJovem no Instagram, e ali a gente alimenta com as informações sobre as palestras e onde acontecerão. Muito sucesso a essa nova coordenadoria, e eu acredito também que o empreendedorismo é a chave para a criação de oportunidades e para resolver um outro problema que também impacta no que nós temos noticiado ao longo do nosso jornal na edição de hoje, a melhor distribuição de renda. Só com a melhor distribuição de renda a gente vai ser capaz de ofertar também a possibilidade de uma vida mais digna àqueles que têm menos condições. E no Santa Portal você também tem informações sobre a posse da nova coordenadoria da ACS Jovem. E tem também os detalhes dos 4 novos casos suspeitos do coronavírus, do novo coronavírus em Santos. Os casos são de pessoas que fizeram viagens internacionais para países com casos confirmados e que estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde. Todos passam bem e não precisaram de internação hospitalar. Os resultados devem ficar prontos em até 5 dias. O endereço para a reportagem completa é no santaportal.com.br. E no próximo bloco a gente vai conversar sobre justiça restaurativa e também sobre a importância do jovem assumir as suas ações. Não saia daí, até já! Estamos de volta e abrimos o segundo bloco às 8h34 com o nosso bate-papo de hoje. Estão comigo a coordenadora do programa Justiça Restaurativa em Santos, Liliane Claro de Rezende, e o psiquiatra Bruno Reis. Você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Quer mandar uma pergunta para os nossos convidados? Fique à vontade. A gente está ao vivo pelo Facebook, tem também o nosso Instagram e o nosso Twitter. E também o nosso WhatsApp, que eu vou pedir para a nossa produção não tirar da tela durante a nossa entrevista. É o 982288219. Liliane, mais uma vez, obrigada pela tua presença aqui conosco. Quem está acompanhando o nosso jornal desde o comecinho deve estar se perguntando o que faz um girassol bem aqui do seu lado, porque realmente não é habitual a gente ter uma flor aqui no nosso estúdio, mas eu ganhei essa flor carinhosamente, só que eu não ganhei sem ela ter um significado. Apesar de ser a flor que eu mais gosto e ela não sabia, tem um significado muito bacana que condiz muito com o objetivo e o propósito da Justiça Restaurativa. Conta para o pessoal que está em casa, por que o girassol? Perfeito, Nathalie. O girassol é um dos símbolos da Justiça Restaurativa. Tem uma história o girassol. O girassol, ele em dias nublados, eles não murcham, porque um se volta para o outro por conta da questão da energia. E é esse o nosso trabalho enquanto Justiça Restaurativa, para poder levar isso para as pessoas, para que a gente possa sentir as necessidades do outro, das pessoas, principalmente das nossas crianças nas escolas. Então, quando a gente nota que aquele aluno lá está mais murchinho, está mais tristinho, é o momento que nós temos para nos aproximar e ter uma escuta qualificada e ouvir esse aluno, para evitar, muitas vezes, conflitos, violências, porque o conflito faz parte do humano. Sim. E quando ele não é colocado, né, quando ele não é dito, ele se transforma na violência. E uma das violências é essa que nós acabamos de verificar aqui, que é a violência estrutural. Sim. E isso também chega nas nossas escolas, porque nós temos muitos alunos que são moradores desses morros, né? E a partir dali, como que a gente trabalha, né? Porque isso acaba influindo, né? em toda a rede, nos professores, na equipe, nos nossos alunos, porque eles recebem essa violência externa. E nós precisamos estar ali prontos para poder acolher, para poder dar amor, para poder ouvir. É esse o nosso trabalho enquanto girassóis. Doutor Bruno, a Liliane fez uma colocação muito pertinente e que eu acho que hoje é um grande desafio no mundo atual, a escuta qualificada. Né? Nós estamos falando de jovens, que é uma faixa etária extremamente conflituosa e de descobertas. E também é uma faixa etária que preocupa muito a Organização Mundial de Saúde e a psiquiatria do ponto de vista do desenvolvimento de patologias como, por exemplo, a depressão. A escuta qualificada é o caminho para se evitar que esse jovem que sofre violência estrutural, violência ambiental, violência do ponto de vista realmente da violência gerada pela falta de segurança, ele esteja um pouco mais blindado?
Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de me solidarizar com todas as pessoas aí que vêm sofrendo com a tragédia que vem acontecendo. Dizer que, realmente, essa geração, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de conseguir se organizar como ser humano e de conseguir se colocar como alguém que consiga exibir muito bem as suas vontades e que não consegue se fazer ser ouvido direito e também não consegue permitir com que nós tenhamos a oportunidade de conseguirmos dialogar. Você falou sobre a escuta qualificada. Não adianta nada a gente pensar num jovem hoje que é cheio de ideias, que é cheio de oportunidades, num mundo que é cada vez mais dinâmico, cada vez mais rápido, mais acelerado, se desde a formação dele aos 3, 4, 5 anos, ele já não teve um vínculo muito bom com a sua família e muitas vezes ele foi criado através do instrumento de tablets ou de computadores ou de coisas assim que vão substituindo o contato humano. E hoje nós estamos vendo o reflexo disso. Liliane, essa questão da família na justiça restaurativa, como que essa família ela é incluída em todo esse processo? A família, a gente precisa pensar em conceito familiar hoje em dia, né? Porque nós temos aquele conceito de pai e mãe é uma família. Mas hoje em dia, famílias, nós temos vários tipos de família. Sim. Família que tem só a mãe, família que tem só o pai, família que tem 2 pais, 2 mães, né? Então, o família é onde há o ninho de amor, né? Isso mesmo, a família é onde há o ninho de amor. E como que nós trazemos? Nós trabalhamos de uma maneira junto com a comunidade, né? Com esses pais, porque quando há algum problema com uma criança, é muito importante nós chamarmos essa família e conhecermos a história dessa família. Antes de julgar aquela criança, antes de colocar rótulos, nós precisamos entender a história dela. E de que maneira? Trazendo essa família, muitas vezes indo até o local onde essa família mora, porque a partir daí você muda o teu olhar, você passa a entender. E não adianta nós culparmos a família. Muitas vezes, essa família precisa também de ajuda. Então, nós precisamos estar abertos para ajudar essa família. Porque tem pai e mãe que chega e fala que não sabe mais como agir com aquela criança, como agir com aquele filho adolescente. Então, é nesse momento que nós estamos ali abertos para poder ajudar. Não é apenas o papel da escola, que o nosso papel não é isso, né? Mas também nós podemos ajudar com isso, entendeu? Então, essa é a importância de nós escutarmos, verificarmos. Eu quero até trazer uma história de que uma professora, ela chamou a mãe de um aluno porque já tinha mandado bilhete e tudo mais, que o caderno desse aluno vinha sempre encebado, né? Então, achava que o menino comia em cima e aquela letra ficava toda borrada. E quando chama essa mãe fala, professora, eu levo meu filho para trabalhar comigo. E como eu insero os túmulos, muitas vezes ele faz a lição em cima do túmulo. Nossa. Então, a partir daí, houve um novo olhar, claro. Né? Ressignificou isso daí. Então, por isso que eu digo da importância de ter esse olhar, de entender a história. E isso a justiça restaurativa, ela traz. Nós temos um olhar além daquilo que acontece. É uma pedagogia sistêmica. Aquele aluno que muitas vezes dá muito problema na sala de aula, é o aluno que está desesperado pedindo socorro e pedindo ajuda. E para isso a gente precisa entender o que está se passando com esse aluno. Antes de chegar aqui, eu estava até conversando com o Dr. Bruno, que muitas vezes já é dado, né, manda para o psiquiatra, é Ritalina. Só que esse aluno que é hiperativo, ele muitas vezes não está parando para... Porque ele não é ouvido. Ele não é ouvido e ele não tem a paz dentro do coração dele, porque ele ainda está lá na casa dele, que às vezes ele está sofrendo a violência. A violência de um pai que tem problema de alcoolismo, que precisa de ajuda, sim, que ele também ameaça a mãe, ameaça a própria criança. E essa questão dessa hiperatividade, muitas vezes, não é uma Ritalina que vai resolver, mas sim é poder ouvir, poder entender e ajudar essa criança. Como a família, quando uma criança chega ao consultório, por exemplo, como bem colocou a Liliane, como é feita essa investigação do ponto de vista da psiquiatria para saber se o que essa
criança precisa é medicação ou se o que essa criança precisa é construção de relação, de vínculo, doutor? Isso é muito importante, porque hoje a gente assiste um fenômeno de um aumento de diagnósticos e muitas vezes errados, e o aumento da medicalização, como se fosse a solução para o problema e para tudo que se coloca. Se a gente entender que o nosso comportamento é uma resultante da nossa carga genética por um lado, e por outro de fatores ambientais, são esses dois fatores que vão resultar na nossa manifestação comportamental. Então, existia um filósofo que dizia que nós temos que buscar a excelência e a potência do nosso ser. E ele dizia isso através da busca daquilo que a gente é melhor em fazer. E isso cai muito bem com o que a gente está conversando, porque do que adianta eu ter um grande talento para pintura, se no meu ambiente eu não tenho papel, eu não tenho tinta, eu não tenho pincel, eu não tenho nada disso. Sim. Quando a gente observa esses dois fatores e uma mudança comportamental, a gente tem critérios, obviamente, para algum tipo de diagnóstico, mas a boa avaliação ela é multidisciplinar e por vários olhares. A gente precisa sempre da avaliação dos familiares, a gente precisa da nossa avaliação em relação ao comportamento dos familiares, a visão do professor, que eu julgo extremamente importante, porque a criança está num ambiente completamente diferente do que ela tem em casa. Ou seja, a gente tem vários fatores para a gente conseguir chegar e entender se aquilo se trata realmente de alguma patologia, o que é muito raro, ou se é fruto do ambiente e que aquela criança está reagindo àquilo. E essa questão, quando não bem observada, né, doutor, acaba criando camadas dentro dessa criança que está em desenvolvimento e pode certamente refletir na sua vida adulta. Eu estou errada? Não, com certeza, porque se a gente pensar que hoje a gente vive num mundo que está com pressa e a gente vai ter que entender como funciona a vida de uma criança, de uma família, o profissional que está fazendo essa avaliação, ele não pode ter pressa. Ele não pode fazer da mesma necessidade ou então da mesma forma que aquela família ou aquela criança estão demandando. A gente tem que levar tudo de acordo com o bom senso. Se a gente buscar acelerar esse tipo de processo, aí começam os erros, aí vem os diagnósticos errados, os tratamentos que são errados, e aí você vai ter um impacto muito grande. A gente sabe que ninguém gosta de fazer nenhum tipo de tratamento, de seguir algum tipo de medicamento, mas muitas vezes eles estão colocados de forma errada, e às vezes isso coloca até um empecilho quando uma determinada criança ou outra precisa realmente de algum tipo de tratamento. Doutora Liliane, quem pode ser um facilitador de justiça restaurativa? Qualquer pessoa que tenha interesse, que tenha esse olhar, né, já humano, que tenha já dentro dela essa vontade de poder ajudar, que tenha essa escuta. E mesmo que não tenha, nós temos aí um curso, né? Que é aqui da Unisanta, da né? Unisanta, isso, um curso de justiça restaurativa que é pioneiro dentro do estado de São Paulo, que nós iniciamos com o curso de extensão ano passado, que foi um grande sucesso. E a partir agora do dia 21, nós teremos continuidade na pós-graduação e ainda temos vagas, então quem tiver interesse pelo portal da Unisanta aí, vocês poderão ter todas as informações e vai ser um grande prazer em tê-los, que nós daremos a possibilidade nesse curso de pós-graduação da pessoa sair apta para ser um facilitador de justiça restaurativa, trabalhar com a metodologia dos círculos de construção de paz e também, né, no final, ser também um multiplicador, que ele poderá também dar formação para outros facilitadores. Na verdade, é uma construção de vários girassóis em prol da cultura de paz, né? Perfeito. Que é o que a gente precisa. Hoje eu acho que nesse mundo acelerado, além de olhar o outro, a gente precisa cultivar a cultura de paz para combater esses males, como, por exemplo, a depressão, que tem se tornado uma epidemia mundial, né, doutor? Com certeza. Hoje no Brasil, a gente tem... os últimos dados de pesquisa são de 2018, 9% da população com algum tipo de transtorno relacionado à depressão ou ansiedade. Então você pensa aí na quantidade de brasileiros, né? Quanta gente, né? Quanta gente. E muita gente sofrendo em silêncio também. Sim. Né? Ainda existe um grande preconceito, né, pela busca de ajuda, porque é uma coisa tão íntima, é um sofrimento tão próprio e tão difícil da gente conseguir expor, tão difícil de se fazer entender, que as outras pessoas acabam não entendendo. E no mundo de hoje é muito importante a gente saber se o outro ele nos entende ou se ele não nos entende.
E quando a gente passa por uma situação dessa, em que a gente só vê as portas fechadas, e muitas vezes por conta do sintoma da própria depressão, é muito complicado a gente conseguir acender uma luz e conseguir determinar um caminho para deixar a pessoa em segurança e com conforto para poder buscar o auxílio que ela precisa. É isso. Quando a gente olha o outro com olhar de amor, eu acho que cultura de paz é só o maior ingrediente da cultura de paz, é o maior ingrediente da única coisa que Jesus Cristo pregava, que é o amor pelo próximo, é o amor pelo outro, é a prática, né? A melhor coisa que você pode fazer pelo outro é dar a sua escuta qualificada, é dar seu ombro, é se colocar no lugar dele, né? Antes de julgar. Quais são os planos, rapidamente, Liliane, para a Justiça Restaurativa em 2020? Já está em quantas escolas? Olha, nós já temos facilitadores em toda a rede, que são 84 escolas. Mas agora nós estamos com um projeto, né, com facilitadores que eles saem da sua sala de aula no contraturno para poder atingir toda a escola, não apenas a sua sala, mas a comunidade escolar, tudo. Então nós estamos aí com facilitadores nas escolas, eles estão atuando, já estão mudando, né, já estão melhorando o clima das escolas, dentro da sala dos professores, deixando bilhetinho. Então tá assim elas mandam para mim, né, os facilitadores mandam tudo que estão fazendo, é uma coisa muito linda esse trabalho, né? Desconstruir a violência, né? E primeiro precisa trabalhar o pertencimento, precisa doar bastante o amor, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer receber porque ela também, ela precisa, né, desenvolver isso. Ela só dá daquilo que ela está cheia, né? Exatamente. E isso que o doutor traz é muito importante, né, esse alicerce na primeira infância dessas crianças. E nós, com parceria do Rotary Club Santos Boqueirão, por meio de um subsídio global, nós conseguimos já implementar 3 núcleos que são muito bacana dentro de 3 escolas, sendo que uma delas é uma que fica aqui no Boqueirão, Demóstenes, com as crianças pequenas. Então é a coisa mais linda fazer o círculo e eles falarem, e eles respeitarem a fala do outro por meio do bastão da fala. Então, todo esse trabalho é uma construção e nós pretendemos estender esses núcleos de paz para as demais escolas. E para isso a gente precisa de mais parceria. A partir dali eu também me envolvi e fui convidada pela presidente, que na época era Maria da Graça Aulicino, para também compor, e hoje eu sou rotariana, levantando essa bandeira do nosso clube, que o nosso projeto é um projeto lindo, maravilhoso, e que pretendemos estender para as demais escolas. Então, nós temos muitas ideias, teremos também a comemoração aí no dia 7 de julho, do Dia da Justiça Restaurativa, que já está no calendário da nossa cidade. Nós faremos uma grande festividade com a formatura dos vice-diretores do Estado e também do pessoal da Câmara. Então, a gente vai fazer um grande movimento. Então, nós estamos a todo vapor aí, trabalhando para isso. A Justiça Restaurativa é um projeto lindo, que deve romper, inclusive, os muros das escolas e chegar a toda a nossa sociedade, sem dúvida nenhuma. No próximo bloco, as notícias do esporte. O Santos estreou na Copa Libertadores da América e venceu de virada. Não saia daí, até já. Estamos de volta, chegamos ao último bloco do Bom Dia Cidades e a gente abre esse bloco falando de futebol. Afinal, o Santos estreou na Copa Libertadores da América. Jogando na Argentina, venceu de virada o Defensa e Justiça. Rodrigo Martins, editor aqui do Santa Portal, está aqui com a gente. Bom dia, chega mais. Foi um respiro para o Gesualdo, né? Foi. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos. Vem mais pertinho de mim, não precisa ficar com medo, eu não mordo. Bom dia, Nathalie, bom dia a todos. O Santos teve uma vitória muito importante ontem. No primeiro tempo ali, o Santos teve muita dificuldade, foi muito pressionado. O time argentino teve mais posse de bola e conseguiu abrir o placar no final. No segundo tempo... Aí na tela. Então, a gente está vendo aí o começo do jogo. O Santos tentando atacar, mas o primeiro tempo foi mais do Defensa e Justiça. No segundo tempo, o Santos conseguiu uma reação, o Gesualdo Ferreira... Tirou do banco, né? Mexeu na equipe, colocou o Jobson no lugar do Evandro e depois entrou o Caio Jorge no lugar do Yuri Alberto. O Santos melhorou muito no segundo tempo, conseguiu um empate aí numa bela jogada. O Jobson, muito esperto ali, entrou, fez a infiltração, surpreendeu a zaga argentina e fez o gol de empate. A partir daí o Santos melhorou e conseguiu esse gol no finalzinho. Belo gol também, hein? Belo gol. Primeiro gol do jovem Caio Jorge, que foi formado aqui, estudou no Santa Cecília e fez um belíssimo gol.
gol da virada, uma vitória importante e que dá muita confiança para o elenco do Santos e dá um respiro, uma folga aí, uma sobrevida para o técnico Gesualdo Ferreira no comando da equipe. Na Libertadores, volta a campo quando? Dia 10 de março, contra o Delfim do Equador, aqui na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, jogão, hein? E no Paulistão, que tá patinando, né? Paulistão, o Santos entra em campo contra o Mirassol no sábado, 19h30, também na Vila Belmiro. Talvez o técnico Gesualdo Ferreira poupe alguns jogadores pensando no compromisso da Copa Libertadores. Ele precisa pensar na Copa Libertadores, sem dúvida nenhuma, mas ele precisa reagir também no Paulistão. Quem sabe essa mexida que ele deu no finalzinho aí no segundo tempo não seja um sinal do que ele deva fazer no próximo jogo do Paulista. Sim, com certeza. O Gesualdo ele vem experimentando novas formações, vem tentando ali o Soteldo pela direita, o Soteldo pela esquerda, e as mudanças têm surtido efeito. Ele tem conseguido encontrar um melhor padrão da equipe, a equipe tem reagido, e essa vitória de ontem pode dar uma confiança muito necessária para a equipe reagir aí na temporada e encontrar o seu caminho durante esse ano de 2020. Rodrigo, você vai ficar durante as férias do TED. TED está de férias. É você que vai ficar aqui na minha companhia sempre que tiver um jogo do nosso Peixe. Então, semana que vem você volta. Muito obrigada, viu? Obrigado, Nathalie. Um abraço e bom dia a todos. E a gente vai voltar agora a conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que segue no Guarujá, uma das cidades mais atingidas pelo dilúvio e com o maior número de vítimas. Fabiano, onde é que você está nesse momento? O Corpo de Bombeiros já retomou as buscas? Sim, Nathalie, sim. Agora a gente fala aqui direto do Morro do Macaco Molhado, é uma das frentes de trabalho dos bombeiros aqui no Guarujá. Lembrando que aqui no Guarujá são duas frentes de trabalho. A gente está aqui no Morro do Macaco Molhado, que foi uma das áreas mais afetadas. Vou pedir para o Josivan Lima mostrar para a gente. Nós estamos no limite em que a Polícia Militar e que os bombeiros estabeleceram um limite de segurança. Daqui a gente consegue ver vários bombeiros trabalhando. Dali para frente foi a área onde houve o desabamento e a gente observa que tem até um pedaço de uma casa aqui. Tá vendo? Olha só, muita presença de alguns moradores que trabalham aqui voluntariamente, mas é um cenário de destruição muito grande, viu, Nathalie? Só atualizando os números, são 15 mortos e 22 desaparecidos aqui no Guarujá ainda. O cenário é de muita destruição, a gente vem para cá, o clima é de muita tristeza realmente, mas os bombeiros trabalham de forma incansável. Nesse momento tem 50 bombeiros trabalhando e a expectativa é que venha um reforço aí de mais de 100 bombeiros da capital para atuar nas frentes de trabalho, não só aqui do Guarujá, mas também de São Vicente e de Santos, onde também houve aí mortes e também existem ainda pessoas desaparecidas. Há expectativa ainda que venham trabalhar aqui nas frentes onde houve os desabamentos, cães farejadores que atuaram na tragédia de Brumadinho. Então são animais que são especializados, treinados para encontrar as vítimas que ainda se encontram soterradas. Você acompanha aí a movimentação dos bombeiros, é um trabalho muito delicado, viu, Nathalie? Tem um observador que fica o tempo inteiro com um apito na boca e de olho na encosta. Se ele observa qualquer sinal de deslocamento de terra, ele dá um apito de alerta e os bombeiros começam então a adotar procedimentos de uma possível fuga. Se ele apitar 3 vezes, é sinal que todos devem deixar a área porque há desabamento. A gente acompanha então o trabalho dos bombeiros aqui, toda a movimentação, eles retiram pedras, realmente é um trabalho de formiguinha nesse momento. Nathalie, olha só, hoje deve acontecer ainda o velório do cabo Rogério de Moraes Santos, de 43 anos, um dos bombeiros que realmente faleceu no cumprimento do dever. Ele tentava aí salvar uma mãe e uma criança e realmente acabou morrendo durante a missão. Uma triste notícia, mais uma triste notícia, diante de tanta tristeza que a gente encontra nessa tragédia que se abateu sobre a Baixada Santista.
Nathalie, a gente ainda vai acompanhar toda a situação por aqui, a nossa cobertura, a cobertura da Santa Cecília TV não para, a gente vai buscar também ainda pessoas que perderam tudo, como elas estão vivendo, como é que está sendo o atendimento da Prefeitura a essas pessoas que perderam tudo. Aqui no Guarujá são quase 200 desabrigados, a gente deve acompanhar ainda os velórios dos militares que devem acontecer ainda hoje, viu, Nathalie? Cobertura completa aqui na Santa Cecília TV. É com você aí no estúdio. Nathalie? Obrigada, Fabiano. Bom trabalho. A gente chega ao fim do nosso programa. Eu quero, antes de encerrar o programa, agradecer, claro, a presença dos nossos convidados. Liliane, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Sucesso em 2020 e parabéns pelo Justiça Restaurativa. Eu também quero agradecer e quero fazer um agradecimento especial para a nossa secretária de Educação, a Cristina Barleta, que esteve aqui no programa, sim, e ao nosso prefeito, que nos dá muito apoio nesse trabalho, que é uma política pública interinstitucional. E também meus sentimentos de pesar para todas essas pessoas que estão sofrendo aí pela perda dos seus entes queridos. Então, que Deus ilumine, muita esperança e paz para todos vocês. E um beijo especial para o meu marido, porque hoje eu estou fazendo 37 anos de casada. Parabéns. Um beijo. Parabéns. Doutor Bruno, muito obrigada também pela tua participação e disponibilidade aqui, estar conosco nesta manhã. Nathalie, muito obrigado e gostaria de falar aos nossos espectadores que, se tiverem disponibilidade de poder ajudar todas as famílias que o façam nos postos de arrecadação, é hora da gente mostrar um pouco da nossa solidariedade. Sem dúvida nenhuma. Nas 9 cidades, os fundos sociais de solidariedade estão com postos de arrecadação e aqui a Unisanta também é um desses postos. Eu vou me despedir. Amanhã a gente volta a partir das 8 horas da manhã. Ao longo de toda a nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal e durante todo o dia as principais notícias do Brasil e do mundo no Caderno Regional. Mas eu vou me despedir de uma maneira diferente. Ontem e ao longo de todo o nosso jornal, nós falamos de muita dor, de muita perda. Eu encerro a edição desse dia 4 de março com imagens de esperança. Vou pedir para a nossa produção colocar aí o vídeo do resgate, do momento em que 2 pessoas foram resgatadas com vida no Guarujá. A gente volta amanhã. Tchau. Volta. Parou. Vai saindo, puxa. Quebrou o cinto, mas não para de mexer a perna não, senão vai descer. Isso. Vai, William. Não, cara, tô sem. Pega na perna dele, senão vai descer de novo. Passar o cobertor aí na perna dele. Agora acho que eu vou puxar ele pra cima aqui. Tem um lençol aí atrás, pô. Olha, tu tá sentado em cima de um lençol aí, ó. A blusa aí, a blusa. Isso, vai saindo, William. Aqui, ó. Sai um outro, fica mais fácil. Caralho, eu tô vendo o pé dele já, pô. Vai, moleque. Tira. Isso, vai lá mesmo, moleque. Cuidado pra não cortar a caixa aí, ó. Esse aqui é maior, ó. A caixa não pode. Ó, esse é maior. Tá, puxa agora, William. Para, tira isso aqui, Vai, aí, Amanda. Sai daí, por baixo da tua perna. Isso. Mexe agora, mano. Agora tu pega na perna, eu pego por aqui. Vai. Calma aí, 2, 3 e... Vai! Opa! Vai! Um pouquinho! Saiu! Moleque! Não tá correndo não, hein? As calças dele tá baixadas. Aí, rapaziada, quem tá em volta aí, por favor, já dá atenção aí, liberando essa fita aí. Tá ajeitando aí, ó. Essa madeira aqui, colocar umas madeiras no caminho, né? Vai passar por aí. Vai parar a máquina. Rapaziada, agora rapidão. Pra puxar ele até o